Estamos dando início aqui ao nosso devocional do meio-dia, com o tema do nosso devocional, Guerra Espiritual, que é o que nós vivemos muitas vezes, todos os dias. Sabe aquela frase que a gente começa dizendo que eu mato um leão por dia? Você já ouviu essa frase? Talvez até você já falou isso. Talvez você já disse, rapaz, eu tenho matado um leão por dia. É a mesma expressão, só que, na verdade, espiritualmente falando, nós temos uma guerra espiritual todos os dias, sabe? E o pior de tudo é que o nosso inimigo é o inimigo invisível, que a gente não pode ver, não pode pegar, não pode tirar com as próprias mãos da nossa vida. É um inimigo que nos prejudica todos os dias, trabalha todos os dias para atrapalhar a nossa vida e não podemos pegá-lo e tirá-lo da nossa vida com as próprias mãos. Tem que ser algo espiritual. Por isso, nesse devocional, onde nós vamos falar da guerra espiritual, como vencer o inimigo invisível, hoje é o 3º episódio e eu vou te ensinar como vencer esse inimigo. Fica com a gente aqui nesse devocional, são poucos minutos, e eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração, tá bom? Mas, antes da gente dar início aqui, eu tenho uma palavra que já veio lá da parte de Deus para a sua vida, que diz assim: quem entra na batalha sem armadura vira alvo fácil, mas quem veste a armadura de Deus se torna imbatível. Amém? Olha só, antes de qualquer coisa, antes de começarmos aqui, se inscreva no canal para acompanhar esta série Guerra Espiritual. Cada episódio vai fortalecer a sua fé e te preparar para vencer batalhas que você nem imaginava que está enfrentando. Tá bom? Você vai vencer batalhas espirituais que muitas vezes você não sabe que está enfrentando. O tema do nosso devocional de hoje é Vestido para a Guerra, as armas espirituais do cristão. É isso. Você tem usado as armas espirituais? Você tem usado as armas espirituais para vencer o mal? Irmãos, antes da gente ler aqui a palavra que já está preparada aqui na Bíblia, eu quero falar para você do Salmo 91. Quando nós falamos de guerra espiritual, nós lembramos que estamos enfrentando perigos que não vemos. Sabe, irmãos? Assim como diz no Salmo 91, no versículo 6, que existe uma maldição que assola ao meio-dia. Isso revela para nós que há ataques invisíveis constantes e também silenciosos. Mas Deus, ele não nos deixou vulneráveis a esses ataques. Ele nos deu armas, ele nos deu uma armadura e hoje nós vamos aprender a vestir cada peça dessa armadura para vencer o inimigo, para vencer o diabo, para vencer a inveja, as coisas mandadas, espíritos malignos. Nós vamos tirar todo o mal da nossa vida, do nosso caminho. Hoje eu quero ler aqui em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o 15. E eu quero convidar você para ler comigo. Vamos lá? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Meus irmãos, se você não se revestir da armadura de Deus, se você não for fortalecido pelo Senhor, você não vence. Por isso, muitas pessoas estão com a vida amarrada, muitas pessoas estão com a vida trancada, muitas pessoas, as coisas não dão certo, nada dá certo, tudo que você coloca as suas mãos dá errado. E eu quero falar para você como se prevenir disso, como vencer isso. O apóstolo Paulo nos diz aqui na palavra em Efésios, ele diz para mim e para você, seja forte em você mesmo. Ele diz, seja forte no Senhor. Isso significa que a nossa força humana não é suficiente contra os inimigos espirituais. A guerra não é vencida pela força do braço, mas pela dependência de Deus. Exemplo prático aqui que eu quero te mostrar na Bíblia é que quando a ansiedade ela tenta dominar, você não luta sozinho. Você corre para a fonte da força, que é o Senhor. Aqui no versículo 11, a gente vê o apóstolo Paulo dizendo assim, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele está dizendo revestir significa colocar intencionalmente, sabe? A armadura. Intencionalmente. Revesti-vos intencionalmente da armadura. A armadura não cai do céu pronta. É uma postura que você toma diária, todos os dias. Por exemplo, hoje eu visto a verdade. Hoje eu visto a justiça. Hoje eu me posiciono espiritualmente. Muitas vezes você diz, mas por quê, pastor? Porque há ciladas, ataques planejados, estratégias do inimigo para desequilibrar você, te cansar, te ferir, cansar a tua alma, ferir a tua alma. E sem a armadura espiritual, o inimigo ele encontra brechas para poder atacar você, destruir a sua vida. Então você não pode dar essa brecha para o inimigo. Você não pode deixar simplesmente o mal dominar. Ou talvez você está percebendo que o mal está dominando e também não está fazendo nada. Também não faz nada, não luta, não ora, não busca, não se reveste da armadura. E aqui no versículo 12, aonde Paulo escreve, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Você está entendendo isso? O apóstolo Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra a carne, irmãos, e nem o sangue. Ele está dizendo nitidamente, existe uma maldição que toca na sua vida e ela é espiritual, não é carnal, não é pessoa. Por isso, aqui na nossa guerra espiritual, o tema desse devocional que nós estamos fazendo por 10 dias, hoje é o 3º episódio, como vencer as batalhas invisíveis. Como? Como que a gente vence o mal que a gente não pega, o mal que a gente não vê? Paulo, ele remove aqui a cortina espiritual dos nossos olhos. A batalha não é contra pessoas, não é contra chefes difíceis, não é contra chefes que quer o teu mal, não é contra familiares complicados, não é contra situações injustas. O verdadeiro inimigo, ele age atrás dos bastidores, onde você não vê. É quando a luta parece humana, sabe? Quando parece algo humano. Lembra, irmãos? Não é humana, é espiritual.
A guerra espiritual se vence com armas espirituais, não com discussão, não com mágoa, não com força própria, não com as suas mãos, não. Forças espirituais se vence de outra forma, através da armadura, através da fé. No versículo 13 aqui, o apóstolo Paulo, ele diz: tomai toda a armadura para revestir-vos do mal. É isso. Existe um dia mau. Existe um dia mau. Um dia de ataque. Um dia de flecha. Um dia de pressão. Um dia de tentação. Sabe aquele dia que você diz: meu Deus, hoje está tudo dando errado. O apóstolo Paulo, ele diz: vocês não apenas vão resistir, mas vão permanecer de pé depois que a tempestade passar. É isso que ele está dizendo. Porque a armadura não é para parecer bonita, não é para você só colocar, mas é para te manter inabalável. Aqui está escrito, é para te manter inabalável, para ninguém te tocar, ninguém passar por brecha nenhuma, para ninguém entrar na sua vida. Não, não, você vai ser um cristão, uma cristã, um homem, uma mulher inabalável. E aqui no versículo 14, eu vou parar, diz assim, diz assim: cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. A primeira peça é a verdade. Ela sustenta todas as outras partes da armadura. A verdade é Jesus, é a palavra, é o oposto das mentiras do inimigo. Toda guerra espiritual começa com a qual a verdade você acredita. Sabe? No que você tem acreditado. Eu tenho trazido aqui para você agora uma palavra que pode te ajudar a vencer as guerras espirituais. Sabe, irmãos, a couraça da justiça, ela protege aqui o coração, que é a sede das emoções, o coração. Quando você sabe que é justificado por Cristo, as acusações perdem o poder. Quando o inimigo ele tenta dizer: você não presta, Deus não te ama, você não vai conseguir, a couraça responde: eu sou justificado em Cristo, eu tenho identidade. É isso. Nós temos identidade. Nós somos revestidos da armadura do Espírito Santo, do nosso Deus. Amém? E hoje, o Senhor, ele te chama para revestir dessa armadura. Não com teoria, mas como prática diária. Você não é um soldado desarmado, você está equipado, protegido pelo céu. A guerra é real, mas a vitória também é. Se você se revestir, você vai resistir. Se você resistir, você vai vencer. Se você vencer, você vai permanecer de pé. Amém? Essa é a conclusão que eu chego aqui desses versículos que nós acabamos de ler. É essa a conclusão. E eu tenho certeza que Deus já está visitando você. Eu quero orar. Eu quero orar. Eu quero orar para Deus te alcançar agora, eu quero orar para Deus te visitar agora, eu quero orar para Deus fazer um milagre na tua vida. Então, vamos orar a oração do Salmo 91, a oração do Salmo da proteção, junto comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, a tua palavra fala da armadura espiritual, meu Deus. Tua palavra fala para nós sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O Salmo 91, ele diz que há uma maldição, meu Deus, que todos os dias ao meio-dia ela nos assola, ela nos aflige, ela nos ataca. Mas eu quero aqui, Pai, revestido dessa armadura, decretar e profetizar nessa tarde
toda maldição espiritual, todo espírito invisível que ataca a minha vida e essas pessoas que oram comigo, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra. Meu Deus, que todo ataque do inimigo, todo mal, toda maldição, meu Deus, que caia por terra, que não prevaleça. Se essa mulher, esse homem, esse jovem que ora comigo, meu Deus, tem sido vítima de ataques espirituais, eu declaro aqui agora nessa tarde que esse ataque, esse espírito, esse demônio caia por terra em nome de Jesus e que não prevaleça na vida das pessoas. Meu Deus, dá vitória para o teu povo, dá vitória para quem ora comigo, abençoa eles, a casa, a família, proteja todos que oram comigo do inimigo invisível, do mal invisível, das forças espirituais do mal que não podemos ver, mas que guerreamos agora com a armadura de Deus e com a oração. Em nome de Jesus, sai agora, sai de perto de nós e vai embora todo o mal em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Irmãos, eu tenho uma palavra profética para você aqui hoje. Eu, pastor Nilson, declaro em nome de Jesus que toda brecha espiritual na sua vida seja fechada hoje. Amém? Que toda maldição, que toda brecha, que todo mal seja fechado hoje e que não prevaleça sobre a tua vida. Amém? Irmãos, eu quero finalizar o nosso devocional dessa sexta-feira, hoje, dia 14 de novembro. Irmãos, que palavra! Hoje é o terceiro episódio, né? Da nossa série Guerra Espiritual e Vencendo o Inimigo Invisível. Amanhã, sábado, nós estaremos aqui novamente. E eu convido você para estar comigo. Eu convido você para não quebrar essa campanha. Não quebra essa corrente. Porque eu tenho certeza que a vitória é nossa, a vitória é minha, a vitória é sua e nós vamos vencer esse mal, nós vamos vencer tudo que não presta, que tem guerreado contra nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, ótima tarde de sexta-feira e amanhã, se o Senhor permitir, sábado, nós estaremos aqui ao meio-dia em nome de Jesus. Fica com Deus e até amanhã.